é feito sob medida para você, Cissioninha. Você vai receber algo personalizado para você. Ah, Malboro, eu não sei o que eu quero. Ah, Malboro, eu não sei o que eu quero estudar. Ah, Malboro, não sei o que. Mano, você vai no formulário e você vai digitar. Eu tenho tantas horas por mês para ler, tantas horas por semana. Eu consigo ler tantos livros, eu consigo ler tantos artigos. Pode ser que a gente indique partes de livros para vocês. Vai variar do seu formulário, tá bom? Quanto mais sincero for, mais adequado pra você de verdade será. Se você for plenamente sincero, mano, vai ser encaixar como uma luva. Deixa que eu trabalho, deixa o trabalho pro autolinguagem. Pra você, mano, é só o estudo e o conhecimento. Deixa que a gente trabalha e você capta o estudo, tá bom? Como é que tá a democracia? O Platão, quando ele escreve a República, né, ele descreve República como algo que não tem nada a ver com o que a gente... Dúvida. Algum de vocês acha que o Tales leu a República do Platão? Vamos começar pelo começo. Algum de vocês leu a República de Platão? Vocês acham que ele leu a República de Platão? Algum de vocês acha isso? Tipo, real, assim. Eu vou falar pra você. Eu já li a República de Platão e é muito chata. E assim, é chata de um jeito que eu não consigo imaginar um empresário lendo. Talvez o Tales veja esse corte aqui, alguma coisa do tipo. E como diz na Bíblia, o homem rico me pese a ouro, né? E se me pesar ouro vai dar cara, hein? Mas não é uma questão de... Não é porque eu esteja chamando você de burro. Não estou chamando você de burro. Mas é porque o livro do Platão, ou a República, é muito mais chato e muito mais poético do que qualquer outro livro do Platão. Esse especificamente do Platão, irmão, dá até uma dor no cuião, mano. Eu vou botar um exemplo pra vocês aqui, tá, gente? Vou botar um exemplo aqui pra vocês, tá? Essa nação tem que ser pisada! Guilherme Dantas enviou um link para React por R$20. Um pouco mais de dopamina do forró. Mano, R$20 dá 48 segundos, tá, mano? Vamos lá. Obrigação! O meu pai guarda minha arrumado no meio da mulherada. Sou o Plandoia, aqui tá muito bom. Carro turbinado, aprovado e solta o som. Eu agradeço, agora volta a putaria. Ele zoeira, eu sou da putaria. Sou todo mulher, bicho anda todo dia. Eu tô cheio de zoeira, eu sou da putaria. Sou todo mulher. Vamos ler aqui Platão agora, a República da gente. Deve considerar a região que habitam como a sua mãe e ama. Defendê-la contra quem a atacar, tratar os outros cidadãos como irmãos, filhos da terra como eles. Glauco. Não sem razão. Não era sem razão que hesitavas em dizer tal mentira. Concordo contigo. Que eu tinha muitos bons motivos, mas ouve o resto da fábula. Na cidade sois todos irmãos. Diremos prosseguindo nesta ficção. Mas ó Deus que vos formou, misturou ouro na composição daqueles de entre vós que são capazes de comandar. Por isso são os mais preciosos. Misturou prata na composição dos auxiliares, ferro e bronze na dos lavradores e na dos outros artesãos. Em geral, procriareis filhos semelhantes a vós. Mas visto que sois todos parentes, pode suceder que do ouro nasça um rebento de prata, da prata um rebento de ouro, e que as mesmas transmutações se produzam entre os outros metais. Por isso, acima de tudo, e principalmente, o Deus ordena aos magistrados que zelem atentamente pelas crianças. Puta, Epstein, caralho.
que atentam no metal, que se encontra misturado à sua alma. E, se nos próprios filhos houver mistura de bronze ou feno, sejam impiedosos para com eles. Para com eles... Eles e reservem um tipo de honra devida à sua natureza, relegando-os para a dace dos artesãos e lavradores. Vocês acham que o Thales Gomes, ele leu isso aqui e ele tirou essa interpretação aqui, mano? Presta atenção. O Platão, quando ele escreve a República, né, ele descreve República como algo que não tem nada a ver com o que a gente chama de República hoje. Ele chama de República uma monarquia aristocrática. O que quer dizer com isso? Que a República para Platão era um rei filósofo, ou seja, um rei com profundos conhecimentos em filosofia, política, que conseguisse pensar o futuro de um país no longo prazo, e um governo, ele é responsável pelo quê, né? E um governo de aristocratas, que não tem nada a ver com o termo aristocrata também, que não são os imperucados que ficavam pulando no Palácio de Versalhes, é oligarquia, que são homens virtuosos que enriqueceram na vida. Estão sacaneando a leitura do Marlboro, mas ele é cegueta. Não, pô, mas tá tudo bem, mano. Pode sacanear, mano. Não tem problema, não. Vocês entendem que ele tá dizendo isso desse texto que eu acabei de trazer pra vocês, mano? Esse texto da República de Platão, ele é o mais discutido. Um dos mais discutidos. Mais controversos, né? Discutidos tem outros. Por que é um dos mais controversos, mano? Esse livro é logo depois do A Lei. E se você leu A Lei e depois você lê República, não parece fazer sentido. E aí, nesse livro, existem interpretações. Então, por exemplo, o Olavo, ele era do pessoal da escola que interpretava a República como sendo uma sátira. Porque é cada absurdo. Porque são vários absurdos. Esse aqui que eu acabei de ler pra vocês, mano, inclusive envolve incesto, mano. Esse aqui. Tem. Eugenia. Eugenia, incesto, tem uma parte de botar a mulher numa sala, botar um monte de caba dentro, estourar ela e o filho que nascer, ela tem que cuidar. Botar grandes homens, né? Botar guerreiro, intelectual, todo mundo dentro de uma sala e zaralhar a mulher, entendeu? Dentro de uma sala. E ela não pode saber quem é o pai. Ela tem que criar sem saber quem é o pai. Para que então o filho dele seja Grécia. Tu vê? Seja República, o pai. Vocês entendem que isso é uma das interpretações que tem? Então, assim, o Olavo e várias outras pessoas ao longo da história, ao olhar esse texto e lembrar quem é o Platão, eles preferiam acreditar que aquilo era uma sátira. E tem aqueles, como Scruton, que acreditavam que não era uma sátira. E que, na verdade, nós tínhamos que ter uma monarquia totalitária. Porque os únicos que conseguem tirar essa interpretação monárquica, liberal, do texto é o Guilherme Freire e o Ícaro, o Thales. Perdão. Óbvio que tem aquele outro autor lá de monarquia lá, de empresarial. Qual é aquele puto? Monarquia empresarial. É, porque usa muito esse conceito de monarquia que o... O Arvin tem um outro, que é antes de Arvin. Não, é o que é maior, morreu já. Eu esqueci o nome, ele fala direto o nome dele. Fala de teoria empresarial. E aí usa essa noção de monarquia. Eu esqueci o nome dele. Tentando lembrar. Foda-se. Eu li o capítulo 3 da República na faculdade e gostei pra caralho. Nesse capítulo ele desenvolve o conceito de virtude. Tu vê? O Diego gostou. Mas o Olavo tirou esse livro para ser algo satírico. Como se o Platão tivesse tentado na lei. Vou pegar aqui o Olavo falando, mano. As leis, né? Peço perdão. As leis do Platão. Eu acho que eu não vou achar esse corte não do Olavo, não. Pública. Ó. Ah. Moraes nega a visita de assessor de Trump a Bolsonaro. Eu vi isso aí. A vida por seus próprios talentos. Bom, então, em primeiro lugar, você precisa ver o seguinte: a República de Platão ela não é uma proposta. A República de Platão não é uma utopia. A República de Platão é uma especulação hipotética. E sem isso ele jamais vai entender Platão. Mesmo porque
você vê que o livro inteiro ele está perpassado de ironia. Quer dizer, ele está construindo esta utopia e, ao mesmo tempo, não está levando aquilo muito a sério. Quer dizer, a proposta é como seria se fôssemos conceber um governo ideal. E a conclusão é a seguinte: mesmo que você fizer tudo isso e ter um governo ideal, né, a coisa no fim vai acabar. Vai se destruir assim mesmo. Então, é um erro monstruoso, alimentado por filósofos de quinta categoria como Karl Popper, a ideia de que a República de Platão é uma utopia. Então, e a Platão, quando escreveu a República, né, ele já tinha experiência política suficiente para saber que essas coisas não funcionam. Eu acho que não ficou muito claro, né? Talvez se a gente ouvir de novo o Tales, né? O Gazeta também, não. Na democracia, não. Como é que tá na democracia? O Platão, quando ele escreve a República, né, ele descreve República como algo que não tem nada a ver com o que a gente chama de República hoje. Ele chama de República uma monarquia aristocrática. O que quer dizer com isso? Que a República para Platão era um rei filósofo, ou seja, um rei com profundos conhecimentos em filosofia, política, que conseguisse pensar o futuro de um país no longo prazo, e um governo, ele é responsável pelo quê, né? E um governo de aristocratas, que não tem nada a ver com o termo aristocrata também, que não são os imperucados que ficavam pulando no Palácio de Versalhes, essa oligarquia, que são homens virtuosos que enriqueceram na vida física fazendo algo muito bem e que dedicaram a sua vida pública porque já enriqueceram muito na física e queriam se doar para o seu país, que seriam os ministros ali que diriam como, né? Eu sempre dou um exemplo, eu falo Paulo Guedes da vida, né? Essa era a descrição de Platão ali para o que seria a República. E eu vejo... Vocês viram qual é a interpretação que o Tales está dando para a República de Platão. Agora vamos ver o Olavo de novo, tá? Porque aí senão vai parecer que eu tô botando palavras na boca dele. Vamos ver agora. Depois dos próprios talentos. Bom, então, em primeiro lugar, você precisa ver o seguinte: a República de Platão ela não é uma proposta. A República de Platão não é uma utopia. A República de Platão é uma especulação hipotética. E sem isso você jamais vai entender Platão. Mesmo porque você vê que o livro inteiro ele está perpassado de ironia. Quer dizer, ele está construindo esta utopia e, ao mesmo tempo, não está levando aquilo muito a sério. Quer dizer, a proposta é como seria se fôssemos conceber um governo ideal. E a conclusão é a seguinte: mesmo que você fizer tudo isso e ter um governo ideal, né, a coisa no fim vai acabar. Vai se destruir assim mesmo. Então, é um erro monstruoso, alimentado por filósofos de quinta categoria como Karl Popper, a ideia de que a República de Platão é uma utopia. Então, e a Platão, quando escreveu a República, né, ele já tinha experiência política suficiente para saber que essas coisas não funcionam. Então veja, não existe como o Tales... E, assim, isso é uma coisa que eu evitei muito tempo de vir aqui fazer esse tipo de afirmação, né? Porque é o tipo de afirmação que não vai nem pra lá nem pra cá, né? Por quê? Como eu falei anteriormente, o Tales ele não vai ler o livro. Ele não vai ler a República. Ele não vai pegar outros autores e vai ler a República. Para ele poder chegar ele mesmo à conclusão se o Olavo estava certo ou não, certo ou não sobre Platão, sobre a República. Porque pode ser que o Olavo tenha uma interpretação ruim da República. E pode ser que o Olavo em si mesmo seja ruim interpretando Platão. Agora, a grande questão é: será que o Guilherme Freire conseguiu tirar alho de onde o Olavo via bugalhos? Não só o Olavo, diversas outras pessoas. O Olavo preferiu comprar a ideia de que o Platão estava de meme, fazendo uma sátira reflexiva jocosa em torno da possibilidade de um governo global, universal, que eu concordo com essa interpretação do Olavo em torno da República. Mas eu não acho que era uma sátira. Eu acho que era, de fato, Platão construindo uma possibilidade de república. Mas, pra mim, a interpretação pior que temos na mesa, sem sombra de dúvidas, é a do porra, mano. Porra, Tales. Do Tales. Por quê? Como a República não sabe, a partir do momento que nós concebemos o rei filósofo, nós concebemos o governo mundial.
E aí você pode se perguntar o porquê. Bom, não é simples, mas eu vou fazer parecer que é. Se você for pegar, por exemplo, quando Sócrates critica a noção de democracia, a própria noção da democracia, que o Platão sabe dessa crítica de Sócrates, não à toa, né? A quem pertence, né? Então nós temos Sócrates criticando a democracia, dizendo que cada um ia se mover por seus interesses em aspectos democráticos. E o político ia sugar cada um desses interesses e seguir o seu próprio. Né? O político ali, que seria, no caso, o sofista. Né? Muito provavelmente seria o político. Então, ele ia enganar todos, né? E, digamos assim, regir a sociedade a partir desses enganos que ele exerce. E ia chegar aos erros, né? Consecutivamente. O Platão sabia dessas críticas, sabia disso, sabia dessas afirmações. Ele foi lá e escreveu as leis. Depois das leis, ele escreveu a República. Sabendo que dificilmente, ou de forma quase que impossível, um único sujeito, um grupo de sujeitos ia conseguir suprir o desejo de todos aqueles suplantados por esse grupo. Que é a noção da República. E o Tales acha que isso é monarquia. O rei filósofo de fato é um cara. Um único cara. Que não é a interpretação que se sai disso. Agora, obviamente que ele tá tirando isso do Guilherme Freire. Mas as pessoas que gostam do Guilherme Freire, eles têm que decidir uma coisa. Ou o Olavo estava completamente errado sobre a República, ou o Guilherme Freire está errado sobre a República. Só que se o Olavo estiver errado sobre a República de Platão, nessa interpretação, a filosofia do Olavo não era pautada nisso. A crença do Olavo não era pautada nisso. O Olavo não era sobre isso, só. Agora, se o Guilherme Freire estiver errado sobre isso, não existe mais Guilherme Freire. E essas pessoas não vão fazer o tira-teima. Elas não vão atrás de outros autores de interpretação sobre esse tema. E não vão atrás do próprio Platão. Qualquer um que ache que a República é sobre uma monarquia liberal, que é o que o Tales está narrando, está completamente louca. Ela precisa ler o livro para entender que é sobre uma noção de um governo totalitário mesmo, que tem a capacidade de ser totalitário. E não somente ser totalitário, mas conseguir exercer a totalidade das coisas. Que aí é um outro tema que a gente tem que entrar. Só que é um tema complexo. A totalidade das coisas exercidas por um grupo é justamente a noção de um governo mundial. Mas é outro tema, é um tópico muito maior. Mas, categoricamente, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que, ao menos até o momento que ele fez essa afirmação para o Paulo Guedes, o Tales não havia lido a República inteira. Ele não leu a República, ele não foi atrás de interpretações da República. Ele está apenas repetindo o que ele viu na aula do Guilherme Freire. Ouvir e depois repetir, com tanta confiança, é digno de tristeza. E eu vejo que hoje, por exemplo, a gente tem um governo do Bukele com algo parecido que seria a visão de Platão. Eu vejo Não. que no Brasil, pelo menos o que aconteceu no governo Bolsonaro, é que a gente tinha, assim, esses aristocratas, esses homens virtuosos ali no ministério. Você, não como ministro, mas como um braço direito forte ali, que foi o Salim, né, que tentou fazer um grande trabalho ali também. Então, você acha que essa contribuição ali que aconteceu no governo Bolsonaro, que deixa eu trazer as pessoas virtuosas e tecnicamente capazes, foi o que permitiu com que vocês saíssem dessa guerra global que a gente viveu com o superávit primário? Eu acho que a visão conceitual idealista de Platão é extraordinariamente atraente do ponto de vista intelectual, porque ela diz basicamente o que você falou. Falou um Aí o Guedes agora vai fazer a afirmação basicamente do Karl Popper. Filósofo rei, ou seja, um homem esclarecido à frente. Perfeito. E ele chama homens de conhecimento também, ou de bom desempenho numa sociedade. Então essa ideia de pessoas preparadas, eu acho que se inspirou um pouco o presidente quando ele falou, olha, eu prefiro trazer uma pessoa que entende muito de cada setor, né? Que entende de projetos, como o Tarcísio, ou uma pessoa que conhece profundamente a agricultura, como a Tereza Cristina. Perfeito. Então, essa visão idealista é extraordinariamente atraente. Agora, o que acontece? O grande problema, e aí vem também o Hayek, dizendo o seguinte, olha, o grande problema do rei filósofo é que
como é que é o processo de sucessão? Quando morre o rei filósofo? E se o rei filósofo enlouquecer? Há imperadores romanos que eram extraordinariamente cultos e preparados. Perfeito. Agora existe o Calígula também. Né? Existe o Calígula também. Perfeito. Então, os reis enlouquecem, às vezes os homens de conhecimento não têm a sensibilidade prática, às vezes a própria comunidade se revolta. Então, Platão é um produto já de uma sociedade grega bastante avançada, principalmente ateniense, né? Porque os espartanos eram mais. Esparta tinha vencido a guerra contra Atenas. Perfeito. Quer dizer, os bárbaros guerreiros derrotaram os iluminados, os ilustres, os filósofos. Então Platão já é o produto de uma sociedade bem avançada, refletindo sobre as razões da sua derrota. E dizendo, pô, a democracia aqui não funcionou, porque o pessoal não soube cuidar da nossa vitória, etc. Ele fala que a democracia é a forma mais deturpada de governo e que ela é um passo anterior ao surgimento de um ditador, que ele ele dá um nome para isso, me fugiu a palavra agora, mas ele fala que da democracia para você, a tirania. Que a democracia é o passo anterior à tirania, que invariavelmente toda democracia vira uma tirania, porque a democracia é um governo dos ineptos, é um governo onde só é eleito os piores. Bom, aí vamos lá. O Hayek falando disso, explicando o seguinte, olha, frontalmente oposto a Platão, no caso, dizendo o seguinte, olha, é justamente... A tirania é um produto justamente de uma degeneração. Exato. Quando os piores chegam lá em cima, e os piores que chegam lá em cima são justamente os mais aventureiros, os mais ousados, os com menos qualificações éticas, os dispostos a tudo. Perfeito. E aí ele está falando dos ditadores da esquerda. Quem é hoje o Maduro, quem foi o Chaves, são ditadores, são aventureiros. Então é muito atraente a ideia do rei filósofo, se o rei filósofo estiver lendo um tipo de filosofia. E se o rei filósofo estiver lendo Marx? Pode acontecer. Na história aconteceram coisas parecidas. Não é isso? Então, eu acho que é uma reflexão do Platão. Os gregos acreditavam que a história era cíclica. Então você tinha a democracia, ela se degenera pelo populismo. Perfeito. Aí se torna uma tirania. Aí tem uma revolta e volta de novo um sistema político fechado. Perfeito. Sístoles e diástoles. Você abre, degenera, aí você tem que centralizar de novo para botar moral, ordem outra vez. Né? Então teria esse ciclo. É que o cordão umbilical ali está, na verdade, da manutenção da ordem, né? E a manutenção da ordem, obviamente, ela é muito mais fácil quando você tem uma caneta que controla as decisões. Vocês veem que, curiosamente, ambos estão certos e ambos estão errados, né? Então veja, que a forma de resolver todas essas questões é propriedade privada. Tudo isso que está sendo discutido aqui é com o abdicar da reflexão mais óbvia e mais clara. Propriedade privada dos meios, mano. Propriedade privada. Ambos querem esquivar da resposta que é certa, que é propriedade privada. Não tem muito mais para onde ir. É propriedade privada, mano. A única coisa capaz de resolver todos esses dilemas que são apresentados, e tudo isso que foi conversado até aqui agora, não sei se vocês perceberam, tudo isso são dilemas, né? Então, nós temos as proposições de dilemas aqui. Então, como é que um homem com tanto poder, blá blá blá, vai se tornar tirano? A democracia tem um monte de gente, as pessoas são burras, elas votam, kkkkkk, só vota no pior, carai. Isso é um dilema, entendeu? Só que as pessoas não querem aceitar que a resolução para isso é, em primeira instância, propriedade privada. E o segundo são os acordos administrados entre os sujeitos possuidores de propriedade privada sobre a região e o local que todos ali dividem. E vocês querem dividir esses locais. Uma dessas contradições, um desses dilemas que a gente pode observar facilmente, para você que está ouvindo aí, é hoje aqui no Brasil. Por exemplo, hoje é crime no Brasil você ser homofóbico. Só que, simultaneamente, os discursos religiosos são homofóbicos na visão dos homossexuais. E aí nós temos um homossexual, por exemplo, exigindo que dentro da igreja seja feito o casamento gay. Porque não se pode negar essas pessoas, seria crime de discriminação racial com pessoas gays, um padre negar o casamento delas. Só que ao mesmo tempo existe a noção de liberdade religiosa. Então aqui já nós temos o conflito de propriedade, conflito de interesses. Então nós temos uma situação extremamente difícil, porque ao invés de nós tentarmos resolver os conflitos,
de forma efetiva, nós preferimos acreditar que é possível conciliar a convivência de todos os tipos de pessoas, mesmo em um determinado local, mesmo que essas pessoas não queiram conviver umas com as outras. E nós obrigamos elas a ter paciência. Nós obrigamos elas a serem adultas, aprenda a conviver com o diferente. Em certa instância, aprender a conviver com o diferente pode, de fato, ser uma característica de uma pessoa madura, uma pessoa adulta. Mas também faz parte de uma pessoa adulta, de uma pessoa civilizada, saber se distanciar daquilo que ela não quer próximo a ela. Então, abdicamos da possibilidade da racionalidade do sujeito, a possibilidade de tomada de decisão dos agentes. Porque acredita-se que, se deixarmos a noção da propriedade privada prevalecer, o homem será dominado por um mal inestimável, um mal incontrolável, que, contraditoriamente, mais uma contradição, é controlável pelo governo, é controlável pelo Estado. Que é justamente a noção do poder que o homem, com muito capital, pode vir a ter. E aí, óbvio que algumas pessoas podem argumentar em torno de Epstein, etc. Só que nunca podemos esquecer que o maior medo de absolutamente todos, 100% todos, os desgraçados que pisaram nessa terra, é ter proximidade com o povo. Com os olhos. Então nós temos o caso do Epstein, que é o quê? Epstein Island. É a ilha de Epstein. Fora dos olhos. Fora do radar. Nós temos o quê? Brasília. Você tem uma casa, você constrói o Estado lá na puta que pariu, fora dos olhos da nação. Das pessoas. Daqueles que podem tomar alguma decisão sobre suas próprias capacidades e sobre os atos que estão sendo proferidos por aqueles sujeitos. As suas profanações. Então, esses mesmos homens, que são os que dizem que as pessoas têm que aprender a viver umas perto das outras, são os primeiros a se autodeterminar para viver longe da massa, para então promover seus atos libidinosos, suas malcaratices. Todos eles têm capacidade e poder de conseguir ter tomada de decisão. Como? Propriedade privada. Quando o Epstein ia para a ilha dele, ele pegava o que? A porra de um avião particular. Quando os políticos em Brasília querem fazer alguma coisa, eles vão no jatinho do Vorcaro fazer propaganda política. Se encontrar em ilhas e estourar vaginas gringas em terras distantes. Agora, ao povo, ao sujeito, à mínima massa comum, aquele que chamamos de humano, agente, capaz, indivíduo, sobra ele sustentar tudo isso com impostos, com limitações, com burocracias, com intervenções estatais. É isso que sobra pro Beta, mano. Sobra muita coisa, mano. Sobra sustentar o casamento do Vorcaro, mano. Sobra sustentar contratos milionários. É isso que sobra pro Beta. É isso que sobra. Mas em algum momento, nessa merda de vida, não é possível que cada sujeito, branco, negro, seja qual for a cor, não possa se autodeterminar e dizer: mano, eu não quero viver perto de Pedro. Eu não quero viver perto de ladrão. Eu não quero ter ladrão vivendo na minha rua. Eu quero limitar a minha rua. De cá a cá. Se quiser passar com o carro, tem que pagar. Por que os índios podem e a gente não pode cobrar pedágio? Por que eu não posso cobrar porque entra na minha rua pra ter uma segurança? Pra não chegar 4 meninos, levar a menina num apartamento e estourar ela, abusar sexualmente dela. Chegar 7 ou 8 maluco lá no Rio de Janeiro, pegar uma menina de 13 anos e arrombar ela contra a vontade dela. Por que eu não posso dizer que qualquer um não pode entrar? Por que eu não posso dizer que qualquer um não pode entrar? Por que eu não posso limitar? E aí depois que acontece,
Que pena. Gente, tem que ver educação, né? Estamos vendo educação há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. E mesmo assim, como vimos a educação, o povo mais educado, mais culto, os maiores intelectuais do mundo, na Alemanha, tivemos judeus sendo mortos. Será mesmo que é mais educação, velho? Será mesmo, velho? Será mesmo, velho? Que isso, Malborim? Condomínio pode. Faz o condomínio agora na tua rua. Eu não posso fazer um condomínio agora na minha rua. Eu não posso. Eu tenho que pedir permissão ao Estado. Você é analfabeto. Você assiste essa merda desse canal todos os dias e continua burro. Você todos os dias assiste aqui, entra aqui e mesmo assim não aprende. Eu não posso fazer um condomínio aqui, não. Eu não posso fazer um condomínio aqui, não. Porque eu não tenho autorização do Estado. Se eu e todas as pessoas da minha rua nos juntarmos pra fazer aqui, fechar um condomínio. Nem condomínio, mano. Botar muro e porta pra entrar. Eu não posso. Eu não posso. Porque é via pública. O problema é que você nunca tentou botar um muro na sua rua, mano. Você já tentou botar um muro na sua rua, mano? Fechar a tua rua? Tu já tentou, mano? Tu já tentou, mano? Tu nunca tentou, mano. Tu sabia que pra tu fazer um condomínio no Brasil é um lobby do caralho? Tenta fazer um lobby, mano. Pesquisa como é que faz. Tenta. O problema é que você nunca tentou, mano. E o azar é que eu tentei já, mano. E tento. Você tem que ser uma pessoa muito rica, mano. E não é só rica, não, mano. É muito bem conectada. Eu vou dar um exemplo pra você, tá, mano? Lá em Recife, onde eu morava, tinha uma fossa na minha casa que ela entupia a fossa. Só que eu não podia contratar uma empresa pra limpar a fossa porque era pública a fossa que tinha. Era um bagulho público lá. O cano, a porra lá. Eu não podia. Só que ao mesmo tempo, a prefeitura não podia entrar na minha casa pra fazer serviço porque é um serviço privado. É um serviço da minha casa e ele não podia fazer. Tu vê? O Estado não permite que tenha empresa e ao mesmo tempo ele não pode propor serviço privado. É só serviço público. Aí tu me fala que eu posso murar minha rua se eu não posso nem limpar a merda que tem na minha casa! É mesmo. É mesmo. Tu vai me contar a história, mas... Aí a pergunta é se é Bolsonaro ou Lula, né, mano? Enquanto uma pessoa no Nordeste tem a dificuldade de conseguir limpar uma fossa, porque o Estado não deixa ter empresa pra limpar a fossa. Porque até isso, esse Estado de merda tem que ser mandar na fossa. Nem na fossa pode competir. Nem na fossa, nem limpando excremento pode ter concorrência nesse país. Nem limpando excremento existe competição nesse país. Nem pra limpar merda. Nem pra tu pegar cocô, porra. Não precisa ser inteligente, não precisa ter mestrado, não precisa saber abrir um cadáver pra pegar e limpar merda. Nem pra limpar merda. O Estado brasileiro acha que o brasileirinho pode. Nem limpar merda! Nem limpar merda! O brasileiro não pode limpar merda! Porque senão ele faz um lobby e estoura o rabo do Lula! Você entende, mano?
no Brasil precisa ter lobby pra limpar merda. O Estado tem que limpar merda. O Estado tem que limpar uma fossa. É proibido, caralho. É proibido limpar merda. É proibido tirar merda de lugar, caralho. Ai, as pessoas estão falando pra botar Manjaro. O Renan Santos tá falando de botar Manjaro no SUS. As pessoas estão discutindo sobre Irã. Enquanto o Estado brasileiro acredita que não pode ter competição em limpar cocô. Tu entende? Tu entende, mano? Tu não pode limpar merda numa empresa. Tem que ter um fiscal. Tu já imaginou? Um fiscal de limpar merda. Para e pensa. Tu tá limpando um cocô numa fossa. Chega um fiscal pra fiscalizar se tu tá limpando corretamente cocô. Certo? Já imaginou que cena cômica, mano? O cara olhando pra merda pra ver se ela tá adequada. Reflete, mano. Pensa. Por 5 minutos. O fiscal de cocô, mano. Sabe quando você caga e alguém olha e fala, pô, mano, meu cocôzão. Aí tu fala, ih, virou fiscal de bosta. Pior que tem, mano. Pior que tem o fiscal de cocô, mano. O cara fiscaliza a bosta, olha lá, aí lá, o cara fiscaliza a bosta, mano. Esse país nunca foi livre. Esse país nunca teve um bom judiciário. Esse país nunca teve bons políticos. Nunca. Esse país nunca foi mais livre. Nunca. Dá quanto ser fiscal de bosta? 7 mil mais benefícios, provavelmente. Aí eu tô vendo o Thales falando de rei filósofo pra limpar cocô, mano. Precisa ter monarquia, porque senão as pessoas vão cagar muito, mano. E não vão saber limpar cocô. Entendeu? Eu fiz isso tudo pra explicar pra vocês que no final do dia, o rei filósofo do Platão é pra tomar decisões até sobre cocô. Eu acho que o Thales nunca parou pra pensar nisso. Sabe por que vocês nunca pararam pra pensar na fossa, mano? É porque vocês cagam no descarga, vocês não veem. Entendeu? Um homem rico desse jamais iria pensar sobre isso.